Fala pessoal, beleza? Sexta-feira, né? Só para a gente fechar a semana. Então vamos ao fechamento de mercado. Finalmente aqui parecemos ter uma correção, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso no vídeo de final de semana e possibilidades para a semana que vem, tá? Dia 19, né? E finalmente, né, pessoal? Sextou. Momento de descansar e estudar, beleza? Então vamos ao fechamento de mercado de hoje. Dia de hoje, né, pessoal, abre num gap de baixa, né? Tá? Tivemos uma boa movimentação de alta. E dentro daquelas possibilidades que a gente criou, né, a gente sempre tem, claro, né, possibilidade de movimentação de alta, né, a partir de determinada região e possibilidade de movimentação de baixa, né, porque é os dois lados que o mercado tem para ir e lateralidade, né, tá? E hoje veio, né, um gap de baixa, tá? Se você der uma olhada ainda no Instagram, você vai ver a imagem de possibilidade que foi postada hoje, né? Então a gente trabalha, né, sempre dentro de possibilidades, né? Então a perda da mínima ali poderia levar, né, a tentativa, né, de renovar nova mínima, né? E foi ali onde o preço veio, né, parar, beleza? Fechou ali, agora está entre a 9 e a 20, né? Ainda tem umas boas possibilidades de lateralidade aqui, tá? Tem uma rejeição em 1200, né? Beleza? Então vamos aqui ao M60, que é algo mais próximo um pouco da nossa realidade, tá? Aqui o nosso gap de baixa, né, pessoal, ele já abre, né, abaixo, tá, do fundo anterior, né, que era uma ideia, né, a gente conversou no vídeo anterior. Para quê? Movimentação de alta, né? Para continuar a movimentação de alta, eu preciso que o preço renove essa máxima prévia, tá? Então, o preço renovando a máxima prévia, né, que seria essa aqui, né, a gente poderia esperar um pullback, né, e uma boa movimentação de alta, né? Não veio isso. O que veio? Veio um belo gap de baixa, tá? Esse gap de baixa, né, ele foi seguido por uma movimentação já mais direta, né, ela rompe ali o fundo anterior, certo? O outro fundo que você tinha aqui era essa outra região aqui onde o preço veio, né, praticamente realizar seu fechamento, tá? O que você tinha aqui, né, pessoal? Aqui que a gente postou pela manhã foi uma possibilidade aqui de wedge, tá? Já no gap de baixa, né, essa movimentação aqui, tá? Isso aqui observando o M60, né? Tá? E aí o preço faz, volta e fecha dentro, né? E nos deu a ideia, né, de que isso daqui poderia ser um wedge, né? Tá? Mas por time frames menores, né, você não tinha nenhum tipo de compra ali, tá? Dessa movimentação, nem mesmo pelo M1, tá? Beleza? Então, essa movimentação aqui eu vou apagar para não ficar tantas linhas, né? E um ponto interessante, né? A partir do momento que você viu o rompimento desse pivô, era trabalhar, né, o espelhamento, tá? Então, espelhando esse pivô aqui como o primeiro alvo, né, você tinha essa região aqui, veio bem no final da tarde, né, pessoal? E agora ele já deu esse primeiro alvo, né, e fechou aqui, como esse fundo duplo aqui dessa região, tá? Desceu bastante, né, até hoje, uma movimentação de quase 2.400 pontos, tá? Uma movimentação de baixa, né? Uma correção, né, que fazia tempo que não vinha, né? Um dia de baixa, né, dentro de toda essa movimentação, né, aqui de alta, né, pessoal, de todo esse canal estreito aqui. Então essa movimentação aqui ela inicia, né, uma correção, tá? Até então uma correção. Depois a gente conversa, né, sobre possibilidades um pouco mais, tá? Então que no M60, né, você vê essa movimentação aqui, ó, que é bem interessante você observar, que é o que, pessoal? Esse gap aberto, né? Aqui, a princípio, você tem um doji, né, uma barra de dúvida, depois você tem, né, uma barra de tendência, tá? E a partir dessas duas barras aqui, você tinha esse gap aberto, né, e possibilidade, claro, né, de continuidade, tá? É um amplo gap aberto, tá? E é interessante você notar, porque gaps abertos, né, dão movimentação à tendência, tá? Beleza? Conforme a gente viu no vídeo sobre o Brooks, tá? Aqui no M5, pessoal, se você minimamente, né, observa a estrutura, tá? Você não teria pensado em compras no dia de hoje, tá?
Aqui você tem, ó, essa máxima, essa máxima, essa máxima, essa máxima, essa é um pouco mais baixa, essa é mais baixa, essa é mais alta do que essa daqui, tá? Essa daqui foi a primeira, né? Primeira movimentação do dia, né? Que o preço vem acima de máximas, tá? Mas logo em seguida ele renova mínimas, tá? Então, e se você, claro, também, né? Olha para a parte de baixo, né? Tá? Você ia perceber, né? Que apesar daquela movimentação depois do gap aberto, né? Que deu essa lateralizada, né? Não teve momentos que você poderia, né? Tá pensando em comprar aqui porque você não tinha uma estrutura de alta, tá? Então não adiantava você ter grandes esperanças, tá? Beleza? Então teve bons gatilhos de venda, né? Aqui principalmente saindo das médias, né? Ponto interessante aqui que a gente precisa conversar, tá? Essa falha de wedge, tá? Porque ela deu alvos interessantes, né? Ó, aqui você teve, né, essa movimentação aqui, certo? Você tinha até então essa mínima com essa mínima aqui, né? E aí quando o preço chega nessa região, né, a gente pensando na probabilidade de wedge, né, que são 70% das movimentações, a gente poderia esperar, né, que viesse, né, renovar uma máxima, tá, para ter possibilidade de uma movimentação contrária, tá, a essa movimentação de baixa, tá. Essa é a ideia da wedge, né, é uma reversão, tá. Mas não veio, né, pessoal, não veio nenhuma barra sequer de alta, tá. E aí aqui a gente tem uma falha de wedge. Quando temos uma falha de wedge, pessoal, a gente trabalha a movimentação da wedge, tá? A partir do rompimento projetada para baixo. Então eu trabalho essa máxima, tá? De onde começou a movimentação, tá? Aqui. Então eu tenho aqui, né, a partir desta barra aqui, o rompimento dessa movimentação, tá? Então o meu alvo projetado ele estava aqui, beleza? Em 113, 434, 435 ali, tá? Beleza? Então é bem interessante porque ele acabou dando alvo, né? Depois ele deu uma lateralizada, tá? Isso aqui é bem comum, tá? De acontecer. Então é bem importante vocês memorizarem, né, essa ideia, tá? Posteriormente, né, se você ainda assim trouxesse mais uma tentativa de alvo para essa movimentação, né, você chegaria aqui ao final do dia, tá? Exatamente no fechamento. O Brooks ele trabalha esse espelhamento aqui, tá? Só esclarecendo a movimentação, né? Seria 100%, tá, da movimentação projetada e ela terminaria, né, ali, beleza? Não teve, né, gatilhos de compra, né? Você teve essa boa movimentação. Aqui você também poderia começar, né, a analisar a mesma ideia, né, gaps abertos, né, que é quando a movimentação costuma, né, acelerar, tá? A gente tem um bom deslocamento do preço, a gente tem rompimentos, né? Você vê pequenos pullbacks, tá? Esse gap aqui foi fechado, tá, por essa movimentação, tá? Aqui já ficou uma movimentação um pouco mais lenta, né? Você já vê alguns dojis, certo? Mas o preço veio, né, pessoal? Abriu num Fab 4 de venda, estava trabalhando de um lado só das médias, não fez nenhum tipo de pivô de alta, tá? Então, o máximo que você enfrentou aqui foi uma lateralidade, né? Aqui, um TTR, tá? Mas não houve, né, grandes movimentações de alta no dia, né? Então, minimamente, né, você não precisa ser o primeiro a comprar, tá? Um dia como esse, beleza? Então vamos bater um papo aqui rapidinho sobre o dólar, né? O dólar, né, hoje ele finalmente testou a média móvel de 20, né? Testou é o quê? Tocar, né, a média móvel de 20, né? Porque até então ele vinha ali, né, ameaçando de maneira próxima, de chegar próximo da média móvel de 20, mas não tocava, né? Chegava próximo e não tocava. E faz 2 dias, né, que ele está entre médias no diário. Essa ideia de entre médias, né, pessoal, você fica com aquela possibilidade de lateralidade na cabeça, tá? Você pode tanto subir quanto descer. E dentro de uma movimentação do dia, né, você pode tanto subir quanto descer, então te deixaria, né, dentro de uma lateralidade. Essa é a primeira ideia, né, que o preço entre médias, né, precisa, né, ter como parâmetro na sua cabeça, tá? Então, como aqui a gente está falando do diário, vai ter boas movimentações, né, sendo possíveis de ser trabalhadas, tá? O dia de hoje, né, ele acabou abrindo um gap de alta, tá?
E antes disso, né, eu vou trazer só uma ideia aqui para vocês frisarem como estudo, tá? Quando vocês tiverem fechamentos, bons fechamentos, né, fechamentos realmente que você bata o olho e já veja. O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é um fundo duplo, tá? Fechou exatamente um fundo duplo. Não é uma dúvida, né? Não é uma estrutura que você está negociando ou pensando demais para raciocinar, para chegar a dizer que essa movimentação aqui, né, é um perfeito fundo duplo, tá? Um exato fundo duplo praticamente, né? E o Brooks fala que quanto melhor for a figura, né, melhor for o desenho, mais os computadores vão operar essa movimentação com o resultado, né, esperado de uma movimentação dessas. Quando o preço fechar nesse tipo de movimentação, isso não acontece sempre, tá, pessoal? Observem a abertura e observem a movimentação. O esperado de um fundo duplo é que a movimentação seja de alta, tá? Então, quando você tiver esse tipo de movimentação, comece a pensar, né, em ideias de que o preço pode abrir e gerar algum movimento de alta e você pode pegar alguns pontos a partir disso. Quando o preço fechar, por exemplo, em perfeitas wedges, né, comece a esperar a partir da abertura, né, algum tipo de movimentação favorável, né, a essa leitura, beleza? É só para passar esse ponto. E o índice, né, hoje, só para concluir essa ideia, né, aqui foi o fechamento do índice, né, pessoal? E no fechamento do índice, né, o que você tinha? Você tinha um topo, certo? Vou marcar essa região, tá? Você tinha um topo aqui, né? Esse topo com esse topo, certo? Então você tinha um topo triplo, né? Que dentro da leitura de pernas, né, o Al nos explica que isso daqui tem a mesma pressão de uma wedge, tá? Você tem 3 tentativas dos comprados de empurrar essa movimentação para cima e as 3 falharam. Por quê? Falharam porque nenhuma delas, né, acabou rompendo esse ponto, tá? Esse ponto aqui, ele acabou não sendo rompido, né? Não há continuidade a partir dessa movimentação. E hoje o preço abre num gap de baixo, no Fab 4 de venda, então você poderia, né, esperar algum tipo de movimentação, né, de queda, tá? É uma ideia, né, para vocês analisarem, para vocês voltarem o gráfico, fazer backtest, tá? E aí você comprova, né, a movimentação, beleza? Então aqui a gente vai para o M60, para a gente não se delongar aqui na sexta-feira de vocês, tá? Foi postado hoje, né, pessoal, que a ideia do dólar, né, seria de lateralidade, né? O pensamento mais sensato para a movimentação de hoje, né, seria uma possibilidade de lateralidade pelo diário e aqui também, né, pelo M60, tá? Por quê? Porque a movimentação anterior que você veio assistindo, né, foi uma movimentação de sobreposição de barras. Você não vê pressão específica de um dos lados aqui, né? E aí você tinha tido, né, essa outra wedge aqui, tá? Desse topo, tá? Com essa movimentação. E aí você tinha assistido uma movimentação de baixa, né? E aí o preço já abre num gap de alta, né? Ele abre aqui. Essa abertura em gap de alta, né, ela te deixa com a possibilidade, né, de você ter a sua segunda perna, né, pós essa movimentação. Tá? E essa movimentação quase veio testar a máxima, tá, da wedge. Aqui nos 5 minutos ela até testou, né, quando você ajusta essa movimentação, ela chega aqui, tá? E depois ele acabou revertendo com uma movimentação de baixa. E uma característica, né, pessoal, de lateralidade, né, é que quando o preço testa, né, novas máximas, ele acaba, né, fazendo uma movimentação contrária, né? E quando ele testa novas mínimas, né, ele acaba fazendo uma movimentação contrária. Aqui a nova mínima acabou sendo, né, nem chegou a fazer uma nova mínima, né? Foi um bom fundo duplo, né, um exato fundo duplo, e gerou, né, uma boa movimentação contrária, né? Até gerou um trade aqui, beleza? Então, atenção, né, a essa movimentação, atenção a essa ideia de lateralidade. As médias estão mais flats, né, elas não estão tão direcionais, né, quanto estavam mais aqui, tá? E aí o preço, né, acaba se encontrando, né, nessa possibilidade de lateralidade, tá? E aí aqui no M5, né, a gente vê, né, uma clara, né, lateralidade. E aí é interessante você ter, né, parâmetros de suporte e resistência nesses dias, né, porque acabam sendo, né, extremamente úteis, tá? E claro, né, algumas marcações, tá? Aqui, ó. Você tem um topo, outro topo, né?
tá? Essa marcação, essa outra marcação que você poderia aqui estar ajustando, né? Tá? Você tinha, né, esse outro topo duplo, né? Aqui também. Então, não faltou, né, referências, né, para você estar pensando aqui no rompimento dessa movimentação aqui de maneira imediata, tá? E aí o preço, né, aqui, né, mais ou menos a mesma ideia ali da versão anterior, só que dessa vez aqui ele não é uma movimentação tão bonita, né, pessoal? Tem que ser algo que você bata o olho e fale, olha, é um fundo duplo, tá? Beleza? Quanto mais característico for, né, o desenho da movimentação, né, mais dá para a gente esperar algo, uma resposta, né, dessa movimentação. Então, um fundo duplo, né, a gente espera que tenha uma movimentação de alta, né, tá? E aí teve, né, uma pequena movimentação de alta aqui, né? Já fez nova máxima, tá? Pensando em lateralidade, né? Nova máxima, você sabe que tende a falhar, né? E a vir fazer nova mínima. Ele fez nova mínima, pessoal? Não, ele chegou bem próximo, né? Ele fechou o gap, tá? Mas ele não fez nova mínima, né? Em referência ao fundo anterior, beleza? E aí essa faz uma boa movimentação já de uma vez de baixo, né? Big up, big down, característica de lateralidade, né? Então a gente tem reversões abruptas, né? O preço chega, ó, nessa região de volume, aqui na VWAP do dia anterior, tá? Na MM200 e em seguida reverte, né? De forma brusca, né, pessoal? Você não vê pullbacks, né? Você vê só uma volta, né? É uma característica, né, de lateralidade. Isso aqui é uma lateralidade interessante, né? Mas aí a gente precisa às vezes ir para estar em frames menores para pegar entradas mais baixas, né? Assim que a gente delimita, né, a lateralidade, né, a gente tem que tentar entrar cedo nela para não ficar com stops muito longos nem entrar muito tardiamente, tá? E aí, aqui você teve, né, a wedge, né, tá? Que é uma movimentação bem interessante em lateralidades. Wedge com topo duplo, né, tá? Aqui. Depois você vê aqui o que? Um topo mais baixo, né? Tá? Você tem a máxima, né? E aí você vê um topo mais baixo, e aí ele também, né, acaba não deixando grandes pullbacks aqui, né? Não deixou uma MTR, né? Ele acabou vindo de uma movimentação mais direta, né? Que é a característica, né, de lateralidades, tá, pessoal? Beleza? Então, máxima, máxima mais baixa, né, e já vindo para uma movimentação. Ponto interessante também, né, foi quantas vezes, né, a MM200 acabou segurando o preço. Sempre observando, né, em relação à chegada do preço próximo da MM200, tá, com as médias. Tá? Por exemplo, aqui, ó, havia bom alinhamento já para romper, a média que está mais próxima sua aqui é a MM50. Aqui elas estão todas emboladas, né? E aí você começa a desconfiar, né, que esses movimentos eles podem vir a falhar. Aqui teve uma boa wedge no M1, tá, pessoal? Bem aqui, tá? Essa movimentação aqui gerou uma boa wedge no M1 ali e reverteu toda essa movimentação, tá? Aqui retomando, né, aquela ideia, ó, testa 200, testa 200, testa 200, testa 200 novamente, né? E aqui você vê uma característica diferente das outras movimentações. Olha a distância das médias, tá? Para MM200, para ocorrer o rompimento do preço e das médias, né? Aqui não, né? Aqui o preço e as médias, né, já estão acompanhando a movimentação, tá? E aí se torna, né, mais fácil, né, que esse rompimento ocorra, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5 testes, né? Na sexta tentativa, né, ele acabou gerando, né, uma boa movimentação ali, tá? São 20 pontos, né? Você tinha um stop de 7, beleza? Protegido pelas médias, né? E aí ele faz o quê? O fundo duplo, né, pessoal? Aquele fundo duplo ali do M60, tá? Foi uma movimentação também bem exata, né? E quando faz esse tipo de movimentação, né, a barra seguinte já deixou uma ideia, né, de que poderia, né, gerar uma movimentação contrária, né? Ele não veio abaixo, tá? Ele só testou milimetricamente, né, a região. E aí ele gerou, né, uma movimentação de cerca de 17 pontos de alta, tá? Beleza? Depois aqui, pessoal, qual que era o seu topo de referência, né? Para que você pense na ideia de estrutura de alta, né? De que o preço pode vir, né, retomar, né, a possibilidade de tendência, você precisa, né, que a princípio ele renove isso daqui, né?
Para quê? Para que ele possa fazer um pullback ou para que ele possa lateralizar nessa região, tá? Mas ele não veio, né? Ele veio deixar o quê? Um topo mais baixo, né, pessoal? Ele veio aqui, ó, um topo mais baixo, tá? Topo mais baixo, né? Rompimento, gap aberto, né? Certo? E uma boa continuidade, mas não fez, né, nova mínima também. Então a gente está em cima do muro, né? Porque ele não renovou máxima e também não veio, né, renovar mínimo, tá? Beleza? Então, no vídeo do final de semana, né, a gente vai dar uma olhada no semanal e pensar em algumas possibilidades, né, para semana que vem. Beleza, pessoal? Bom final de semana, bons estudos. Até mais. Valeu. Se gostou, curta, compartilha aí. E aí você vai dando uma força pro canal, né, para ele ir crescendo e você continuar recebendo, né, leitura e material de qualidade, né, fora, né, a oportunidade de poder, né, testar o Trade System de maneira gratuita. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.